assuntos ligados ao mundo digital, ensinar como usar o digital para a salvação pessoal e ferramentas de evangelho. Gostava também de destacar que atualmente nós vivemos sensivelmente com 5 ou 4 gerações. Nós temos a primeira geração que nasce entre 1946 e 1964, conhecida como Baby Boom. A geração X, ela começa a existir desde 1965 e termina em 1979. Depois segue a geração Y, 1980 e 1994. A seguir existe a geração Z, e eu quero acreditar que a maior parte dos irmãos que estão aqui nascem na geração Z, a partir da década de 1990 até 2010. Como é que nós podemos comunicar, como é que nós podemos ter a nossa presença no digital quando temos essas todas as gerações que nós temos que gerir? Vamos à música, vamos começar o nosso programa com música. E eu gostava de convidar o coral jovem da Igreja Central do Ambo para apresentar um tema musical.
mas preciso mesmo sair. Independentemente do que está por vir, caminho então em direção ao poço de Jacó. Está ali um homem assentado ao sol, que me pede para com um pouco de água aliviar o seu calor. Tão meio e educado, pediu por favor, dê-me um pouco d'água, exclamou com aquela atitude. Minha atenção chamou e sem eu perceber, meu coração tocou. Não mais duvidei, pois era o Senhor. Dê-me um pouco d'água, exclamou com aquela atitude. Minha atenção chamou, sem eu perceber, meu coração tocou. Não mais duvidei, pois era o Senhor. Fiquei surpreso ao ouvir o meu viver explanado ali. Se soubesses quem eu sou, és tu que pedirias a água que eu dou, e dessa água que eu dou sarará tua dor, levará todo o teu clamor e mais, nunca mais sede terás. Dê um pouco dessa água, exclamei, de tão emocionado. Então chorei e minha vida aos seus pés levei. D'água do poço nunca mais precisei. Amém. Deus seja louvado pelos dons e talentos que tem distribuído aos seus filhos. É bonito ver que alguns cantam, outros tocam, como nós acabamos de ver na apresentação do coral da Igreja Central do Uambo e agora também com o nosso amigo Vida. Nós vamos continuar esta noite com música. Vamos agora convidar o coral da Igreja Metropolitana de Luanda para que venha cá em frente e apresente também o seu tema especial.
2. Som. Você é capaz, não pare de lutar, irmão. Não pare, você é vencedor. Não pare, Cristo vê tua dor. Não pare de lutar, ainda não é o fim. Quantas vezes você acordou com sonhos por realizar? Quantas vezes você já orou e em silêncio Deus ficou? Mas não é um momento pra você parar. Continue orando, Deus tá te ouvindo. Quantas vezes você acordou com sonhos por realizar? Quantas vezes você já orou e em silêncio Deus ficou? Mas não é um momento pra você parar. Continue orando, Deus tá te ouvindo. Não pare de lutar, irmão. Não pare, você é vencedor. Não pare, Cristo vê tua dor. Não pares de lutar, ainda não é o fim. Não pare, você é capaz. Não pare de lutar, irmão. Não pare, você é vencedor. Não pare, Cristo vê tua dor. Não pare de lutar, ainda não é o fim. Se Deus continuar em silêncio, meu irmão, se a porta se fechar e a bênção não chegar, sejas tu uma bênção viva, espalhe o amor. Deus ouve, sente o teu clamor.
você é capaz. Não pare de lutar, irmão. Não pare, você é vencedor. Não pare, Cristo vê tua dor. Não pares de lutar, ainda não é o fim. Não pare, você é capaz. não Não pare, pare de lutar, irmão. Não pare, você é vencedor. não Não pare, não. pare, Cristo vê tua dor. Não pares de lutar, ainda não é o fim. Não pare, não. 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 Bem, eu vou cantar. Podem se sentar. Vou cantar uma música intitulada Moisés. E eu vou cantar mesmo. Posso cantar, né? Posso cantar Moisés? Vamos louvar a Deus. Vou cantar Moisés. Mas quem quiser cantar comigo Moisés, vamos cantar juntos, né? Pastor Candambo, obrigado pelas bênçãos. Guzmão, põe então. Vou te contar de um grande homem que confiou, não desistiu com sua vara. O mar abriu, multidões fez passar. Foi escolhido para libertar do cativeiro, povo de Deus, e não temeu. Correspondeu ao pedido de Jeová. E este homem Moisés, servo de Deus, libertador do povo de Deus, homem fiel, temente a Deus. Este homem Moisés, este homem Moisés, servo de Deus, libertador do povo de Deus, homem fiel, temente a Deus. Este homem Moisés. Vou te contar de um grande homem que confiou, não desistiu com sua vara. O mar abriu, multidões fez passar. Foi escolhido para libertar do cativeiro, povo de Deus, e não temeu. Correspondeu ao pedido de Jeová. E este homem Moisés, servo de Deus, libertador do povo de Deus, homem fiel, temente a Deus. Este homem Moisés, este homem Moisés, servo de Deus, libertador do povo de Deus, homem fiel, temente a Deus. Este homem Moisés. E então Moisés bateu na rocha, em vez de falar, irou a Deus na terra prometida. Não entrou, só olhou, mas o melhor aconteceu. Moisés está no céu. E então Moisés
bateu na rocha, em vez de falar, irou a Deus na terra prometida. Não entrou, só olhou, mas o melhor aconteceu. Moisés está no céu, e este homem é Moisés, servo de Deus, libertador do povo de Deus, homem fiel, temente a Deus. Este homem é Moisés, e este homem é Moisés, servo de Deus, libertador do povo de Deus, homem fiel, temente a Deus. Este homem é Moisés, e este homem é Moisés, servo de Deus, libertador do povo de Deus, homem fiel, temente a Deus. Este homem é Moisés. Obrigado, Moisés. Deus abençoe. Amém? Eu gosto da particularidade dos ritmos e dos estilos, não é? Faz parte também. Isso é congresso e é festa de reavivamento espiritual, né? Exatamente. Bem, nós vamos hoje falar sobre o discernimento digital, riscos de partilhar, o risco de partilhas de informações e imagens pessoais nas mídias e constante crescimento de exposições de assuntos eclesiásticos nas redes sociais. Este será o assunto que nós hoje vamos abordar. São os convidados para falar deste assunto o pastor Osvaldo Candambo, que é o delegado deste congresso. Gostava de convidá-lo para cá para frente. Também a nossa irmã Eugênia Sacanombo e o ancião Ilídio Alberto. Gostava que os meus convidados estivessem cá. Podem vir para frente, vamos sentar e vamos bater um papo que eu julgo ser muito interessante. Vamos então falar sobre o discernimento digital. Pode sentar. Isso. Eu fico a aguardar que algum diácono, por favor, traga uma cadeira para que eu também possa tomar o meu lugar. Enquanto isso, como o tempo ruge, nós temos que somar e seguir. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sim. Obrigada. Obrigado, Bem, boa noite. Isso. Eu auguro, eu desejo que, eu imagino também, não é? Que vocês tenham tido uma tarde super abençoada. Nós tivemos com o pastor. Nós tivemos com o pastor mensagens muito enriquecedoras. Gostava de começar pelo pastor, que nos pudesse apresentar um vislumbre daquilo que nós podemos considerar sobre o discernimento. Sem ir para o digital, o que é o discernimento? Pronto. Boa noite mais uma vez a todos. A voz fica assim meio dormente agora. E pronto. Deixa isso para lá. Já entenderam? Obrigado. Discernimento, eu creio que é a capacidade de distinguir uma coisa de outra. Esse é o básico que eu posso dizer por agora. Beleza, irmã Eugênia. Bom, discernimento, como disse o pastor, é a capacidade que o ser humano tem de discernir entre as coisas boas a serem feitas ou as coisas más. Por exemplo, ter uma escolha boa de acordo a um determinado assunto. Excelente. O pastor diz que é a capacidade que nós temos de escolher. A irmã Eugênia acrescenta que é a capacidade de escolher bem, né? Do bem e do mal. O ancião Lídio, como é que nós podemos decidir o que é certo e é errado num mundo em que existe muito relativismo? Hoje o certo não é tão certo assim. É certo ou errado na perspectiva de quem? Como é que hoje o jovem pode ter essa capacidade de discernir? Bem, desde o momento que Deus fez o ser humano, fez o mesmo
com a capacidade dele obedecer ou dele desobedecer. Ou seja, deu a capacidade do ser humano discernir o que é belo, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Por isso é que ele colocou, né, no Jardim do Éden uma espécie de lei de não tocar, ou seja, poderia desfrutar de tudo, menos em um. O que significa dizer que estava Deus colocando limites. Certo. Então, para a juventude para a juventude da geração Z, a capacidade que nós temos, onde é que nós vamos buscar a capacidade de discernir as coisas no mundo onde o relativismo parece que é que se apregou a mais. Não tem uma outra coisa, não tem uma outra fonte, senão aquele que no princípio e que desde o princípio estabeleceu regras e metas e estabeleceu limites para que as pessoas pudessem se locomover. Aliás, o grande físico, se não estou em erro, devia ser o Isaac Newton. Ele dizia, a única explicação que eu posso dar na forma como há uma ordem entre o movimento dos átomos é porque alguém estabeleceu regras nos movimentos dessas partículas. Então, se alguém atrapalhar o movimento dos mesmos, haverá uma colisão e haverá problema no planeta. Então, para nós também, se alguém relativizar isso, Ela qualquer coisa, nós entendemos. Se alguém relativizar tudo, vai dar problema. Vai dar problema, porque liberdade por excesso dá problema. Mas hoje nós vivemos, e como dissemos em notas introdutórias nesta noite, vivemos com várias gerações. E uma geração mais antiga tem uma visão diferente das gerações, de uma geração mais nova. Irmã Eugênia, como é que consegue encontrar o ponto do equilíbrio para que não firamos nenhuma das gerações, ou seja, podermos nos enquadrar dentro da geração mais antiga e da geração mais recente? Bom, eu vou partir ainda por esta questão da verdade ser relativa. Ok. Para a nossa geração, hoje em dia, há um padrão sobre a verdade. A verdade é absoluta. Quando a verdade começa a ser relativa, há aqui uma proposta satânica de fazer com que os seres humanos vejam a verdade como sendo algo parecido ou não parecido. Tipo assim, eu vejo as coisas do meu ângulo e tu vês a coisa do teu ângulo. Mas há um padrão, e o padrão é a Bíblia. Como já disse o irmão Ilídio, Deus criou o mundo, e o mundo foi criado através da palavra de Deus. Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Esta é a verdade. Agora, quando se vem dizer, esta é a tua verdade, porque a minha verdade é científica, de que o homem veio do macaco, ou que ele surgiu de uma explosão, ou que veio de uma invenção científica, já começa aqui a ter uma certa intenção de Satanás colocar na mente do ser humano, que fez isso desde o Jardim do Éden, colocar na mente do ser humano de que a verdade é relativa. E a verdade nunca foi relativa. A verdade é absoluta. A verdade não... E vamos conversar um pouco mais acerca disso. Um vê 6, outro vê 8, a depender da posição que está. Será que a verdade é tão absoluta assim? Bom, ou é V6 ou é V8. Alguém deve estar com as vistas deturpadas. A verdade é que o carro tem não sei, isso é que é marca ou é... Cilindrada, talvez? É modelo, né? É modelo. É marca ou é modelo? É modelo. Essa é cilindragem? É cilindragem. É cilindragem, sim. A cilindragem do carro é V6 ou é V8? Agora, resta saber, na dimensão de quem está a ver, a verdade do modelo ou da cilindragem do carro. O mesmo acontece, por isso que muitas vezes nas pregações se diz que cuidado com o que eu acho.
o que eu estou a ver, porque nem tudo o que eu acho pode ser verdade. A verdade é absoluta, a verdade bíblica é absoluta. Agora, quem vai ler a verdade bíblica no padrão da visão dele, do pensamento dele, aí é que vai entrar a relatividade desta verdade, que pode não ser absoluta na mensagem e no padrão da pessoa que está a transmitir a mensagem. Pastor Candambo, qual é a sua opinião a respeito? Pois, eu acho que devíamos separar as coisas. Porque quando a gente está na perspectiva científica, onde eu não sou perito, eu posso sim admitir que para ele possa haver alguma verdade relativa. Mas se tivermos que vir para o campo da Bíblia, daquilo que a palavra de Deus estabelece, a verdade não simboliza apenas uma filosofia, um critério de análise. A verdade é personificada em Jesus. Aliás, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tenho como mudar isso, mano. Verdade na Bíblia é uma coisa, e se você quiser outra, força. Pastor, só para complementar, que Sim. até a própria ciência se contradiz quando diz que a verdade é relativa. Porque se formos, eu, por exemplo, sou formada em geografia, nós falamos muito sobre a formação do universo, falamos da atmosfera, das camadas que envolvem a atmosfera. É uma verdade tão verdadeira que se a gente analisar a maneira como a atmosfera está constituída, você entende um amor de Deus tão grande que o sol é peneirado até chegar ao ser humano, para que o ser humano não se queime. Isto é uma verdade absoluta. E a ciência estuda esta verdade. Só que, infelizmente, o livro de 1 de Timóteo, quando Paulo diz, é isso, Paulo manda uma carta a Timóteo e diz assim: Timóteo, cuidado com os pressupostos da falsamente chamada ciência, porque através dela muitos homens perderam o caminho dos seus. Então há que se ter muito cuidado com a filosofia da ciência, porque ela tem essa intenção de tirar de nós aquilo que é verdade e começar a relativizar tudo o que nós vemos. Deixa-me só concluir aqui um pensamento. Sim. Nesta senda. Eu acho que um dos problemas está em como nós comprovamos a verdade. Se a gente vai para o campo da ciência, existem pressupostos que um deles é a experimentação. Você tem que ter uma prova disso. Tem que levar para o laboratório e tem que ver se de facto funciona. Biblicamente falando, tem momentos que Deus, se quiser lhe dar uma prova, Ele vai lhe dar. Se não quiser, você é livre de não aceitar, mas isso não muda o facto de que é verdade. Agora, tem esse elemento. Para nós cristãos, nós acreditamos por fé. É claro que tem muita coisa que se questiona no cristianismo, mas colocá-la em xeque porque eu não entendo é outra coisa. Não deixa de ser verdade. Aí, por exemplo, veja o que a química vai me dizer, que lá na água você encontra um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. Manos, pessoalmente, eu não creio que a água só tem um átomo de hidrogênio. Eu sozinho, eu não tenho como provar isso. Mas eu, quando bebo água, mano, quando banho, não tem só um átomo de hidrogênio lá. Mas a ciência prova, eu não tenho contra-argumentos para a ciência. Eu sou livre de crer assim. Ok. Mas o meu pensamento não vale cientificamente, porque alguém já estudou e concluiu que tem sim um átomo de hidrogênio e tem 2 de oxigênio. Pastor, Deixa-me só concluir, faz favor. telegraficamente, por favor. Pois, se haver essa ideia de dizer assim, eu não acredito em Deus porque não lhe vi, não sei se Ele está onde. Esse é um argumento que anda por aí. Irmãos, fica até meio difícil, eu não sei como colocar isso. Não tem como baixar Deus num padrão de laboratório. Deixa Deus ser Deus. Se você aceita, tudo bem. Se você não aceita, Ele não deixa de ser Deus. É aí onde eu encontro um ponto de equilíbrio. Excelente.
Estamos aqui a fazer uma análise mais geral, mas agora vamos reduzir para o digital. Pois. Ok? Num mundo em que nós hoje apregoamos que estamos na era da informação, na era da digitalização, que existe muita informação. Será que nós estamos realmente informados? Nesse universo de informação que existe, que está disponível, como é que nós podemos ter o discernimento de olhar para uma informação e saber se ela é real ou se ela não passa meramente de uma fake news? Elídio, estás muito reflexivo e muito quieto. Conte-nos a sua opinião a respeito. Parecendo que não, a questão de descobrir uma verdade, ou seja, se uma informação é verdadeira ou não, isso não é um problema do nosso tempo só. Esse é um problema já desde os tempos idos. Okay. Se a gente fazer uma incursão na história, você vai ver que as pessoas tentaram procurar compreender como é que o homem é homem. E várias foram as teorias que foram lançadas para fazer compreender como é que o homem é homem, ou como é que deu-se a origem da vida. E ali eu gostaria de abrir um parênteses. Nesta luta, onde as pessoas procuram comprovar uma verdade sobre a origem de certas coisas, estava Deus a guiar os cientistas também. Não podemos descartar esta possibilidade. Num período em que ainda a teologia não era o bambam da altura, estava Deus usando pessoas como, e vou até aqui, se calhar surpreender algumas pessoas, estava Deus usando Charles Darwin, Lamarck, estava Deus usando outras pessoas. Claro que, num dado momento, porque estamos num grande conflito, houve essa corrupção. Né? Houve essa corrupção na ciência. Infelizmente, temos o número de conhecimento que nós temos e, graças a Deus, se voltamos a fazer a incursão, no exato momento que aparecem Charles Darwin, Lamarck, Fox, entre outros, é nessa fase que aparece Ellen White. Ok. Isto é para provar que, desde o momento certo, quando aparecem indivíduos apregoando coisas erradas, ou pessoas que misturam verdades com mentira, aparece Deus trazendo alguém que traz a verdade pura. E no nosso tempo não é diferente, porque o Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus. Okay. Portanto, para as informações que a gente recebe hoje, independentemente das zonas que possam vir, o mesmo Deus que comprovou a verdade no passado é o mesmo Deus que comprova a verdade no presente. Está muito politicamente correto e muito subjetivo. Esse Deus, como é que prova de formas práticas? Ajudem-nos, colegas do painel. Como é que esse Deus prova de forma prática? O senhor Elídio fala muito bonito. De facto, do mesmo jeito que Deus fez no passado. No passado, nós não estávamos lá. Mas a história registrou. A história registrou, sim, mas nós não estávamos lá. Hoje, como é que a história está a registrar os nossos factos hoje? Como é que nós podemos ter esse discernimento? Esse é o X da questão. Faz favor. Olha, se formos para o livro de Daniel, o capítulo número 12, o verso número 4, é bastante interessante. Por ordem de Deus, Daniel escreveu. E sabe lá, foi dito a Daniel para escrever. Deixa eu ver se eu leio isso aqui, para que não fique muito de minha memória. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Presta atenção, tem cronologia aí. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra. E a ciência se multiplicará. Tem mais ou menos 2000 anos esse texto. Não tinha nenhuma tecnologia de Macintosh que a gente tem agora. Não tinha iPhone, não tinha relógio, não tinha bússola, né? Não tinha 5G. Sabe, Catombelo, o que eu admiro desse Deus? É que ele não pode ser medido dentro do nosso tempo. Ele é quem controla isso. Ok. Deus manda isso aqui. Não tem surpresa para a tecnologia. Como é que a gente prova de facto? É que Deus previu todo esse avanço da tecnologia.
sabia que viria um tempo igual a esse. É claro que, se vais para a interpretação objetiva desse texto, fala-se da descoberta de profecias, exatamente. Mas a segunda implicação, exatamente na ciência, que o Senhor previu. E aí a gente relaciona com o surgimento também dos motores, do motor, vamos assim reduzir. A industrialização marca um período de mudança que influencia até o cristianismo. Começa-se a navegar, né? Agora já por motor, começa-se a voar e tudo mais. Toda essa conexão, Deus previu que haveria depois ligação de continente a outro continente. Então, eu acho que, em termos de resumo aqui, praticamente eu creio que a tecnologia sim tem parte na Bíblia e deve ser bem usada, embora ainda não em forma de resumo, porque o Senhor previu isso também para o avanço da obra dele. Concordo e concordamos plenamente. Pois. Porém, hoje, com essa tal chamada tecnologia, há mais acesso à informação. Existem, do ponto de vista de religião, hoje, os afrocratas, que também têm os seus argumentos de razão, e eles defendem também a sua verdade. Existem os panafricanistas, que trazem uma outra linhagem religiosa, que também apresentam os seus argumentos. Como é que hoje nós podemos discernir se aquela mensagem que eles trazem é real ou não? E eles usam o quê? As redes sociais. Tem o apóstolo, o Hugo Zé da Costa, ele do Cacu Felipe, ele usa as redes sociais. E se nós olharmos para a forma dele de evangelizar, o modelo dele, parece que funciona. Como é que nós vamos discernir se é o certo ou se é o errado? Porque as pessoas estão no digital, estão nas redes sociais. Como é que vão discernir isto? Não está o pastor e não está esse ambiente aqui que é alguém que vai dizer, olha, atenção a isto. Como é que vai funcionar? A Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. E Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto significa dizer que para você estar em contato com esse tipo de informação falsa, para a pessoa estar... Eu pensei que tivesse errado alguma coisa. Muito obrigada. Para a pessoa estar em contato com uma informação falsa, há que a necessidade de conhecer a verdade, a informação verdadeira. Se a pessoa não tem bases, não tem educação religiosa como tal, não lê a Bíblia, não faz a lição da escola sabatina, não tem um preparo espiritual individual, eu estou a dizer preparo individual, você é facilmente vencido por informações que podem te levar até a perca da própria vida. Hoje em dia, temos muitos profetas fazendo milagres e os milagres são publicados, porque eu, por exemplo, eu ganhei muito público publicando as coisas que eu faço. É assim que eu ganho mais palestras. E é publicando que a gente ganha um certo nome e a gente publica o que faz para também abafar as falsas informações e levar a mensagem de Cristo. Mas para isso você precisa ter um preparo pessoal, individual. Se você não tem um preparo pessoal, vai seguir o profeta que está a fazer milagre, porque ele vai simular a ressurreição. Houve até um profeta, um profeta sul-africano, que o ano passado simulou a ressurreição de um homem. Eu, inclusive, tinha um vídeo e quase que acreditei, porque aquilo era um cenário muito bem montado. Só mais tarde que se descobriu que aquilo era tudo uma coisa montada. Se você não tem bases, você não conhece a verdade, é claro que qualquer outra falsidade vai te convencer a segui-la. O nosso tempo... Deixa-me só ajudar, deixa-me só dar aqui um texto bíblico. Paulo dizia assim, examinai tudo e retendo bem. Vamos um pouquinho na ciência. Quando eu quero saber se um indivíduo tem HIV, eu preciso tirar todo o sangue nele? Só preciso tirar uma amostra, certo? Eu pego uma amostra e coloco no aparelho e ele vai me dar o resultado. Para eu examinar se uma verdade é mentira, ou seja, uma informação, melhor dizer, se uma informação é mentira ou falsa, eu não preciso consumir toda a informação que me traz. Não preciso fazer isso. Só preciso tirar uma amostra e esquadrinhar de acordo com aquilo que a palavra me traz. O problema é que nós temos uma sociedade que é a geração Z, da qual eu faço parte, nós fazemos parte, que até temos um monte de informação.
Mas aquilo que é essencial para nós, se calhar a gente faz assim, acordamos e, Senhor, abençoe, está pronto. E depois pensamos que estamos preparados para fazer tudo, para discernir tudo que está à nossa volta. E aí eu remeto-me àquilo que a Geni há pouco tempo falou. Precisamos de uma preparação individual. Atenção que para Guilherme Miller pregar do jeito que ele pregou, ele tinha que ter uma preparação individual. Ok? E isso requer-se para todos. Então, nós precisamos ter uma preparação individual muito, mas muito minuciosa. Eu olho para o tempo e para os assuntos que nós temos que abordar e temos que ser mais telegráficos, irmos mais ao ponto. Uma parte do nosso tema é também para abordarmos sobre o risco de partilhas de informações e imagens pessoais nas mídias. E hoje nós vivemos numa época em que queremos partilhar a nossa vida, porque nós amamos o engajamento, os likes, os comentários, as partilhas, e parece que se faz de tudo para se ganhar isto. Qual é o risco que se tem de partilhar essas informações, sobretudo íntimas, nas redes sociais? Talvez, às vezes, com pessoas de nossa confiança. Qual é a opinião do pastor relativamente a esse assunto? Pois, eu gostava de fazer menção a um detalhe aqui. Pessoalmente, não estou muito aí nas redes sociais por conta da maneira como é exigido o perfil das pessoas. Ou seja, eu sei que a minha informação lá tem um alcance muito grande e muitas vezes não me sinto preparado para estar lá e falar alguma coisa. É de coração. Muitas vezes já fui, por acaso, apelado aí, cria uma página e tal. Eu vejo que ainda falta um pouquinho mais de água para isso ferver. E aí, quando tiver que ser, vai ser, né? Sinto ainda esse medo. De facto, sempre que tenho que passar um pensamento e orientar alguma coisa, o meu lugar preferido é lá atrás. Aí. Púlpito. Prefiro estar aí. Agora, quanto à questão de exposição, vem-me à memória agora mais um texto, está em Apocalipse, o capítulo 3, o verso 11. Eu vou apenas parafrasear aqui, os irmãos podem acompanhar. A súmula que João coloca lá é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante, irmãos, que existem aspectos que não devem, de maneira nenhuma, sair para as redes sociais. A gente tem que ter todo o cuidado de não expor. Mesmo até o que a gente pensa. Tem coisas que precisam esperar um pouquinho mais, né? Não dá para sair por aí, falar e fazer coisas do gênero. Pastor, nós estamos... Já vai falar um instante. Nós estamos a falar para um público jovem. Pois. Um público que está a se relacionar com outras pessoas. Um público que namora. Que às 23 horas está nas redes a teclar e alguém está do outro lado a dizer, manda só uma foto. Sabe, pastor? É para esse público que nós estamos aqui a falar. Isso existe. Isso é real. Como é que nós vamos lidar com essas situações? Sabe, o pastor Aurélio contou uma história de alguém que... O pastor estava aí os segundos. Eu vou controlar ele. Sim. Ele estava falando com a namorada. A namorada disse assim, olha, eu estou no banho. Está no banho. Então, por favor, faça uma live, é isso, né? Sim, vira a câmera. Vou vir a câmera aí e deixa eu acompanhar esse processo todo, né? Enquanto você banha e tal. E ela não teve coragem de prosseguir, contou ao pastor, e o pastor disse assim, mano, quando aparece um indivíduo já assim, lhe deixa só. Lhe deixa. Não, mas pastor, sabe qual é o vosso problema? É que gostam só no finalzinho, depois colocar lá os emojis de corações partidos e com lágrimas quando não faltou aviso. Não enviem por nada essas fotografias, até mesmo para os maridos, porque as redes sociais, e vocês dominam melhor do que eu, sei que não têm privacidade absoluta. Então é preciso ter muito cuidado. Se quiser, de facto, sussurre no ouvido dela o quanto você lhe ama. Não tem hackers disso aí. É você e ela
uma rede direta, yeah? Irmã Eugênia, Bom, qual é o risco? há muito risco de partilhar imagens íntimas, até porque o risco não começa quando você partilha. O risco começa quando você tira a imagem de si mesmo, assim, com roupas íntimas. Eu acho que mesmo as casadas, eu desaconselho, assim, digo não faça isso por nada. Mesmo para enviar para o marido, não faça isso. Porque já vimos casos de fotos que vazaram, não por conta da pessoa que quis partilhar, mas porque a criança talvez brincou com o telefone, ou alguém de má fé pegou o telefone e viu aquilo e vaza aquelas informações para outras pessoas. Então, meninos, por favor, vocês estão a me ouvir? Os meninos estão a me ouvir, né? Muito obrigada. Não tirem fotos dos vossos corpos. Vocês podem estragar a vossa imagem para toda a vida. E há erros que a gente comete, parece que são pequenininhos, mas a gente leva as consequências para toda a vida. E tem gente que nunca se prostituiu, nunca fez nada de errado, mas por ter tirado uma foto, por brincadeira, às vezes porque a pessoa não estava, nem tinha a intenção de fazer algo errado, tirou essa foto e vazou a foto e infelizmente a pessoa teve esses problemas todos. E eu vou abrir aqui um parênteses, que fazer uma foto bonita, com uma roupa decente, para partilhar nas redes sociais, eu não vejo maldade nisso. O que tem acontecido é que as pessoas de má fé veem as nossas fotos no Facebook como se a gente tivesse a exibir. A gente tivesse a exibir talvez a saia ou a blusa ou outra coisa. Mas às vezes é porque a pessoa está fazendo uma foto e está metendo na página. Por exemplo, para mim, que sou influencer... E há algum problema em exibir-se nas redes sociais? É assim, se a pessoa tem um problema, se a pessoa quer exibir-se nas redes sociais, ela está a usar a página dela para se exibir. Okay. Maldoso é aquele que vê as coisas nessa perspectiva. Eu, por exemplo, eu faço essa influência digital. E muitas vezes eu faço foto para publicar e passo textos bíblicos. Tenho alguns pensamentos a partilhar. Por exemplo, a minha página é de conselhos. Muitas meninas e meninos mandam mensagens no off para passar alguns conselhos. E eu faço memes com esses conselhos, do tipo, por exemplo, para uma maneira de educar pessoas, sabes? A gente agora tem a febre do meme. E é a partir do meme que muita gente aprende. Por exemplo, há tempos eu partilhei alguma coisa do chá e do fungo. E já despertou a atenção de muitos homens. E eu já vejo aqui no off, mulheres a dizerem valeu a pena porque os homens já estão começando a cumprir assim com seu papel. Então tem um lado bom, a rede social tem um lado bom, mas não faça nada nas redes sociais que manche a tua imagem como crente, principalmente como crente adventista do 7º dia. A senhora Lídio, queria só terminar com uma coisa aí. Atenção. Tudo aquilo que causa escândalo é pecado. Portanto, se você... Isso é muito forte. E, atenção, e está no manual. Ok. Todo aquele indivíduo que expor o seu corpo, atenção que o corpo é uma coisa muito íntima. Se você for em Levítico, vai ver Deus a orientar como você deve vestir, quem não pode ver a tua nudez e quem pode ver. Atenção que se qualquer um, atenção, e esse qualquer um que se entenda a si mesmo é nessa perspectiva muito jovial. Qualquer um vir a tua nudez, porque você expôs, porque você quer se exibir, isso dá sanção. Tá no sanção manual. disciplinar. Sanção disciplinar. Na igreja. Está no manual. Atenção, está no manual. Pastor. Está no manual. O Chile Muele. Porque ele diz assim, toda aquela situação de cariz pornográfico e escandaloso merece censura. Bem, mas a senhora Lídio, e a questão é esta, é que nós estamos loucamente apaixonados e até dissemos assim, não, eu não vivo sem essa pessoa, né? Como se ela fosse o meu coração ou o ar que eu respiro. E quando as pessoas estão apaixonadas fazem coisas. E quem está aqui a acompanhar sabe, ou já esteve nessa situação. Como é que vai lidar entre a emoção e a razão para... Desculpa, antes do Ilídio responder, sim, ele falou aqui dessa ação, mas temos também uma outra particularidade. Isso. A pessoa que expõe
a vida, o corpo de outra pessoa nas redes sociais também deve ser sancionado. O manual porque diz isso? pode se dar, sim, porque ele é culpado. Vamos aqui pensar, Ilídio, que eu faço uma foto, vamos aqui pensar que eu faço uma foto para enviar ao meu marido e o meu marido conscientemente publica esta foto. Você está a perceber? Deixa-me só ajudar nessa questão do manual. Na verdade, a ideia é de uma conduta desordenada. Quando o cristão tem uma conduta desordenada, que traga opróbrio à igreja, aí sim, ele carece uma chamada de atenção, em primeira instância. Não se vai logo para a censura. Existe na Bíblia um pecado que se chama, tem sacrifício até, ofertas para pecados involuntários. Deus considerava como pecado, é involuntário, mas tinha que haver um sacrifício a favor do pecado involuntário. Como é que eu quero unir isso? Tem vezes que, inadvertidamente, eu coloquei a imagem lá. Pode ser que eu não tenha uma sanção aqui na igreja, mas eu sofro consequências disso. Exponho o meu próprio corpo, desonro a minha família, traz opróbrio à família, traz opróbrio à igreja. Segundo, existe aquele momento que é a segunda pessoa que faz isso, não eu. Por uma maldade, é um secundário que colocou lá. Se tivéssemos que ir para a lei, eu não entendo muito aqui da nossa Constituição, perdoem-me, mas eu sei que também constitui crime a exposição de uma pessoa nesse carisma. Então, vai ser crime e pecado também. Aí sim, também cai na conduta desordenada. Por que você coloca a foto do irmão lá no censura também? E qual é a intenção? A intenção. Também? Então, há aquela advertência primeiro, né? Manos, adotem uma vereda mais tranquila, mais digna, mais justa. A continuar esse tipo de comportamento, então, atenção que recorrente essas práticas podem dar remoção do nome No livro da igreja. Ok. Bem, deixa-me só voltar aí à questão que me colocou. Atenção, nós somos chamados para namorar. E nesse chamado para namorar, há um fruto do Espírito Santo que se chama temperança. E há um outro fruto que é chamado de... não percebi? Domínio próprio. Domínio próprio. Muito obrigado. Domínio próprio. O cristão consciente tem que ter domínio próprio. Atenção que o teu namorado não é teu esposo e nem é tua esposa. Ok? Tudo bem que ele até pode mexer com os teus hormônios, porque você gosta dele e porque você gosta dela. Mas isto não pode te levar a perder a razão. Por isso que estamos aqui a falar do discernimento. Já que estão muito apaixonados e porque o amor é cego, e esse ditado até é satânico, porque Deus não é cego. Atenção, Deus não é cego. E você faz uma foto, manda porque estou apaixonado. Atenção, que Deus lá no céu, sabe, está a escrever o quê? Olha, a Bíblia diz assim, atenção, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, e quando você faz uma fotografia e manda para um homem ou para uma menina, o que você está a procurar fazer na cabeça daquela pessoa? Você está a incorrer nesse pecado que Cristo diz. Para terminar, Ellen White, no livro sobre conduta sexual, divórcio e adultério, há uma passagem que eu sublinhei, diz assim, vou ser rápido, ela diz assim, qualquer homem ou qualquer mulher que coloca o seu corpo para manipulação de outrem, não está apto para o reino dos céus. Então, se você faz essas práticas, por muito íntimo que vocês possam ser namorados, atenção, namorados, você não está apto para o reino dos céus. Mas também foi dito aqui que não se recomenda enviar esse tipo de conteúdos, nem sequer para o esposo, né? A título de conselhos. Mas eu posso que, bom, deixa-me só... para o esposo, só um exemplo, mas o esposo está distante. Como é que vai apimentar a relação? Olha, e esta pergunta é dirigida para a irmã Eugênia, uma vez que ela é conselheira. Eu tive o como caso... Como é que vai apimentar a relação se o esposo está distante, ela está aqui, tem a distância?
Como é que vai matar a saudade? Como é que vai fazer isso, irmão Eugênio? Olha, por uma questão de segurança, só por uma questão de segurança e de prevenção da nossa imagem, o melhor é não fazer essas imagens. E para apimentar a relação, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, diga-nos. Ligar, dizer amor, como está, e dizer que lhe ama. Olha, infelizmente... Igreja, podemos fazer silêncio para que continuar? possamos nos perceber? Infelizmente, é uma boa via para apimentar a relação. Não vamos descartar esta possibilidade. Ok. Que fazer uma foto para mandar para o marido que está distante, está muito tempo fora de casa, é bom, isso é bom. Mas, por uma questão de preservação da imagem e do jeito que as redes sociais hoje estão, e a maneira como a mente humana está maldosa a ponto de pegar... Talvez hackear os nossos telefones a ponto de pegar essas imagens, o melhor é não fazer. Okay. Se vai fazer, faça talvez para o marido, faça talvez com o máximo de, sei lá, de prudência possível. Mas eu não posso deixar de passar aquela questão que fez ao Ilídio. Para os nossos jovens, meninas, por favor, preste atenção no que eu vou vos dizer. A vossa identidade é o que vocês têm de mais precioso. As solteiras precisam da vossa imagem para terem um lar no futuro, para terem um lar e para terem filhas que possam ser dignas da vossa imagem. Vocês precisam muito, mas muito da vossa imagem. Não permitam que uma oferta de Satanás venha te dizer, manda uma foto. Se um homem, isso que o pastor disse, se um homem diz, faz uma live no banho, essa é a oferta, identifica automaticamente. Diz logo, não vou continuar namorando contigo. O problema das meninas é que elas pensam que o mundo vai acabar se ela não casar já. Sim. Ela pensa que se ele deixar a oferta de Satanás, não vai encontrar a oferta de Deus. Nós não temos fé de que Deus pode nos dar um esposo. Deixe as ofertas de Satanás onde elas estão e continue no teu caminho. Você precisa da tua imagem para prosperar como mulher, como mãe e como esposa. Excelente, excelente. Que as meninas consigam colocar isto em prática, que é um conselho muito atual e bastante atuante. Bem, o nosso tema, nós temos infelizmente pouco tempo, eu olho para o cronômetro, e nós temos pouco tempo e temos muita coisa para falar sobre esse assunto, mas também tem um tema que não podemos deixar por fora, que é a exposição constante da igreja nas redes sociais. Na vossa opinião, por que motivo é que os jovens ou usuários das redes sociais vão até a esses canais para falar da igreja? Bem ou mal, a exposição? Eu vou deixar o pastor e o Ilírio falarem depois. Ok. Um minuto e meio. Sim. Faz favor. A maior parte da juventude é revoltada. Então, quando as pessoas são revoltadas, uma mente revoltada é uma mente sem equilíbrio. E para se posicionar, muitas vezes, para fazer valer a nossa... Instante. Prezado, vamos ter um momento de perguntas e respostas. Se puder aguardar, nós ficaríamos muito felizes, porque assim ajudaria-nos a continuar aqui o debate. Já vai falar, se puder aguardar. Depois de nós passarmos por este momento, vamos abrir um momento de perguntas e respostas. Eu lhe peço que, por favor, aguarde. Está bem? Ok. Irmão Eugênio. Conforme eu ia dizendo... Sim. A juventude se sente revoltada com algumas questões que acontecem aqui na igreja. Ok. Algumas injustiças que possivelmente eles passem. E por causa da imaturidade das mentes dos jovens, eles acabam expondo esses pensamentos nas redes sociais. O normal é que os jovens deviam refletir um bocadinho mais antes de exporem os problemas da nossa própria casa nas redes sociais. Claro que ninguém vai sair da rede social falando mal do seu próprio pai. Dizer, o meu pai é assado, é cru, é frito. Quem já fez isso uma vez? Nunca. E nós temos a igreja como a nossa casa. Os pastores são os nossos pais. Ninguém gostaria de expor o seu próprio pai nas redes sociais. Temos que ter aqui uma
como é que se diz? É discernimento, é isso, né? Discernimento da maneira como nós expomos os conteúdos nas redes sociais, até porque nós podemos tirar o bom proveito delas, expandindo o evangelho da volta de Cristo e não indo lá criticando as coisas da igreja. Eu acho muito interessante porque a irmã Eugênia usa termos muito contundentes, como diz, os jovens são imaturos. Será que sim, os que vão para as redes sociais. Mas a questão é, será que esses jovens encontram fora das redes sociais um espaço para exprimirem o seu pensamento sem serem julgados? Será que quando um jovem faz uma questão a um adulto, ele encontra a resposta e não é rotulado como um indisciplinado ou como aquele que não ouve? Será que existe essa abertura? Eu gostava que pudéssemos abordar acerca disto. Bem, você é livre de expor o que você quiser nas redes sociais, mas deve saber que sobre isso pesa a responsabilidade de seres julgado pelo que você expôs ali. Bom, é verdade que nós temos uma sociedade que pensa que é revolucionária e agora tudo deve expor, eu preciso me libertar, e às vezes esta procura de libertação tende a fazer com que essa juventude perde a responsabilidade. Daí que eu volto ao tema que nós falamos antes. Por exemplo, se você recebeu imagem de alguém e expôs, podemos até sancionar a pessoa que expôs, mas a pessoa que te mandou. Mas você também que expuseste, também é outro problema. Também vais ter a tua parte. Mas agora quero levar o pensamento dos irmãos no tempo de Mulher da Fé, Ana. Quero levar o pensamento da igreja nessa época. Era numa época em que os líderes estavam todos fora de controle. Até Eli já nem tinha mais poder nem força para repreender os seus filhos. E todo mundo, se fosse numa época como a nossa, provavelmente todo mundo estaria a expor o problema da igreja nas redes sociais. Porque os filhos de Eli estavam a dormir com as diaconisas, estavam a tirar carne sem antes ficar pronta. Mas apareceu uma mulher que disse assim: está tudo mal, está tudo errado, mas essa igreja não é dos homens. Existe um Deus nos céus que está a dirigir essa igreja. E o que ela faz? Dobra o joelho e diz assim: Senhor, descobri o problema, não tem líder. Se me deres um filho, este filho vai ser o líder desta nação. E este é o problema que nós estamos vivendo nos últimos dias. Quer dizer, Satanás tira de nós o foco que é o céu e pensa que os nossos problemas, seja da igreja, os nossos problemas da igreja, a resolução está na mão de homens. Errado. Mas as dúvidas, quem vai esclarecer? Olha, me desculpa cortar barato, é Deus. Quem tirou as dúvidas de Ana foi Deus. Por que ele não vai tirar as minhas duas? Está a ser politicamente correto. Não, atenção, por isso é que eu gostaria de terminar. Então você detecta um problema, ok? Tudo bem. A direção da igreja central está mal. O que é que diz a Bíblia? Vai ter com teu irmão. Procura o ancião Ismael. Procura o pastor Cláudio Adão. Aquele teu ponto de vista que você deu conta que está errado, vai lá e fale com ele. Sim, e se não haver a abertura? Pode ser mal. E se não haver a abertura? Porque o X da questão é o jovem não encontra a abertura para falar. E ele precisa se expressar. Okay. Se expressar de algum jeito. Ok? Mas ele não encontra a abertura. Precisam responder essa questão. O que leva um jovem a ir expor assuntos da igreja nas redes sociais? E atenção que aqui nós estamos a falar exposição no sentido pejorativo, ou seja, quando é algo que vai denegrir a imagem. Por exemplo, nós estamos aqui a acompanhar o congresso, está muito bonito. As redes sociais estão a dizer que a igreja central tem um congresso muito bonito. Isso não fere com ninguém. A direção da igreja está satisfeita. Nesse caso, o jovem não é imaturo. Mas quando o jovem vai procurar, vai fazer o inverso, ali já há problemas. Então, o que leva um jovem a ir para as redes sociais? O que leva? Pastor, qual é a sua opinião?
Nas brincadeiras de bairro, eu me lembro de uma música que hoje faz mais sentido para mim. Era assim: a roupa do marinheiro não é lavada no rio, é lavada no chuveiro do navio. Precisa ser lavada, sim, mas aonde? No chuveiro do navio. Eu, pessoalmente, creio que isso vai piorar. Atenção, Sim, vai piorar. para quem é líder de igreja, se prepare. Isso é profético, isso não se trava mais. Se na igreja de mimosos, mano, se você não aguenta... Esperem só um pouco. Anciãos, aqui presentes, eu estou falando a esse nível, ao meu nível. Isso aqui é frente a frente. E deixem-me só usar um texto rapidinho, Viana, se me permitir. Sim. A memória vem-me agora em Efésios 6, quando a Paulo lhe são dadas aí as armaduras de guerra, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada. Eu li um comentário interessante, o autor disse assim: se for analisar todos esses instrumentos de guerra, não tem nenhum para cobrir as costas. O que quer dizer que essa guerra é cara a cara, isso não se foge mais. Que eles exponham, nós estaremos aqui também para defender esse pedaço que ainda está bom. Amém. Agora, é claro que a gente tem que aceitar que em alguns momentos, eu falo a nível da igreja, eu não tenho autorização para falar a nível de outras instituições da igreja, mas eu posso dar um exemplo do que acontece no meu distrito, por exemplo. Certo. Eles estão insatisfeitos, perdão. Quando quiserem falar alguma coisa, eu sempre digo: amigos, procurem a direção do distrito. Quando não há essa abertura, é claro que eles saem por aí em algum lugar. Mas ainda assim eu gostava de dizer aos jovens: tem algo que funciona para mim. Vou lhe dizer algo muito pessoal. Tem muitas coisas que em termos administrativos eu tenho minhas opiniões. Mas eu tenho um presidente lá na missão, eu devo cumprir. Sabem, quando eu estou chateado com algumas coisas, nunca saí para a igreja, para a minha página do Facebook e a falar o que a minha missão me fez. Tem vezes que eu prefiro chorar com Deus. Eu lhe digo: pai, você que me escolheu para essa obra, viu como me trataram lá? Estou chateado, pai. Está a dar raiva isso aqui. Eu só estou nessa obra por causa de você. Sabe que isso funciona? Sim. Quando falo amém, minha raiva passa. E ninguém sabe que eu chorei. Irmão, tenho coisas lá no fundo do coração. Deus sabe quantas vezes. E a Bíblia me diz assim: o Senhor conhece as nossas lágrimas. Na verdade, elas estão lá no odre de Deus. Quando se sentir frustrado até por esse pastor, não ataque o pastor. Sabe que o inimigo, como diz aquele amigo lá, pode usar até o pastor. E nessa frase, ouviram a música, né? Que o diabo pode usar o pastor, né? Eu mandei a mensagem para o pastor, para os pastores: pastores, tenham cuidado, que o diabo pode usar também os cantores. O diabo pode usar qualquer um de nós se deixarmos. Então é preciso que a gente, quando vemos que um líder, veja que Satanás está a procurar alguma coisa lá, ore por ele. E ele só sabe que tem impacto, um mal que eu fizer vai de facto prejudicar mais a igreja do que uma outra pessoa. Então eu acho que na oração a gente encontra também essa espécie de libertação. E não estou a fugir, é claro que como igreja, como distrito, como pastores, às vezes devíamos parar também para ouvir um pouquinho mais, para que a roupa de facto não seja lavada na rua, que seja lavada aqui no chuveiro do navio. Só para dizer que às vezes nem tudo que a gente pensa é realmente o que está a acontecer. Às vezes nós temos uns pensamentos. Olha, eu vou contar uma experiência básica. Eu estava num conselho de notas de exame e eu, como era especialista daquela prova, eu cheguei e encontrei, já tinham dado nota numa certa questão. E eu li a pergunta assim rápida e eu disse: está errado, esta aqui é falsa. E os colegas tinham posto todos verdadeira. E eu estava a dizer que era falsa, porque para mim era falsa. Mas depois de muita discussão, um colega de língua portuguesa, porque eu sou especialista de geografia e ele é especialista em língua portuguesa, ele veio e disse assim: Eugênia, por causa desta vírgula, é verdadeira. Veja, eu estava a fazer uma confusão
que a pergunta era falsa e os colegas diziam que era verdadeira. E na realidade era mesmo verdadeira. Às vezes nós temos ideias e temos percepção de comportamentos que nos ofendem e que nem são reais. Por exemplo, tem pessoa que te passa sem te cumprimentar. E você pensa, uau, passou por mim sem cumprimentar, o que é que ele tem comigo? E às vezes ele está com a cabeça fora de si, nem sequer te viu. E você já começa a pensar, é porque eu comprei um carro novo, é porque eu estou com um sapato novo, ele tem inveja de mim. É a tua percepção contra o que realmente está a acontecer. Filtrar, né, os nossos pensamentos antes de os pôr. E acima de tudo, eu já tive até ideia, aqui na igreja se fizesse assim, 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 seria bom. E eu não tenho autoridade para chegar aqui na igreja e dizer assim, olha, aqui se fizessem assim, assim, não faço parte desse tipo de conselho. Só que o que eu fiz? Eu ajoelhei e disse assim, Senhor, eu gostaria muito que se criasse uma coisa assim, assim. E eu pedi para Deus me fazer esse milagre, porque eu estava achando que era bom. Olha, é incrível que 3 meses depois, a minha ideia foi inspirada para uma outra pessoa da direção e aquilo se cumpriu. Que tal começamos a orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, para nos ouvirem mais? Se não temos autoridade de falar com eles, temos autoridade de falar com Deus. Aquele que pode penetrar a mente da direção da igreja. Que tal começamos a inverter o quadro? Ao invés de irmos reclamar nas redes sociais, reclamamos com Deus, como o pastor disse. Eu acho que é falta de fé em Deus. Irmã Eugênia tem afirmações profundas, falta de fé em Deus. Essa juventude está cada vez mais com esse síndrome de falta de fé em Deus, talvez. As redes sociais existem e, como disse o pastor, as pessoas vão continuar a escrever, pastor. Os jovens vão continuar a escrever. Quer queiramos, quer não, isso vai continuar. Tem aí o TikTok, que é para uma geração mais recente. Tem redes sociais que nós não imaginamos ainda, mas que já estão na forja, que daqui a nada vão sair. E isso vai acontecer. As pessoas vão continuar a falar da igreja, ok? Isso pode parecer uma coisa ilusória hoje, como se nos dissessem há 3 anos ou há 5 anos que existiria um chat GPT que faria imensas coisas por nós. Nós não devíamos acreditar. Como isto vai acontecer? Qual é o antídoto que a igreja pode tomar? Se disser que vamos começar a afastar ou a sancionar irmãos com este tipo de comportamento, temo que podemos chegar no momento em que a igreja vai ser simplesmente de velhinhos ou de pessoas politicamente corretas. Qual é a sua opinião sobre o assunto? O que é que nós podemos fazer como igreja para mitigar essa situação? Para soluções. Eu percebo um pouquinho melhor, se calhar, a juventude. Quando eu vejo pessoas a reivindicarem direitos e tudo mais, conheço algumas influências, porque de um tempo a essa parte, eu contei-lhes na sexta-feira que eu acabei por escrever uma música aqui porque eu me sentia revoltado, né? E sei que para gente muito ligada ao movimento hip-hop tem essa tendência. Os livros que a gente lê, eu sei que tem muita gente aqui consumindo MCK, consumindo Valete, consumindo essas coisas aí. Eu não tenho vergonha de lhes dizer que em algum tempo eu ouvi essas músicas. Sabe que nós somos transformados ao contemplar. Muita gente expressa mais do que consome. Eu consigo notar o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, e dou logo conta. Ele ouviu essa música, ele leu esse livro, ele fez aquilo. Porque quando a gente tem contato com essas coisas, automaticamente começam a mudar também a nossa forma de agir. Certo. E veja só, eu li a frase e em uma dessas músicas, permitam-me não ser aqui muito mundano, eu sei que às vezes isso soa meio estranho, mas o Valete, ele colocou essa frase até em uma das músicas, em espanhol. Eu vou tentar aqui trazer assim, lo que le cierra as puertas, né? A la revolución pacífica le abre ao mesmo tempo as portas da revolução violenta, né? Já ouviram isso aí? Essa né? música é antiga, pastor. De Bolívar, né? Sim. O que fecha as portas à revolução pacífica abre automaticamente as portas à revolução violenta.
vai lá para a Bíblia. Sabe o que Deus vai lhe ensinar? Sabem aquela luta de Elias? Ele procurou descobrir. Elias descobriu que a voz de Deus não estava no trovão, não estava nos ventos. A voz de Deus é sempre calma e suave. Sabem, assuntos espirituais, ouçam bem, queridos irmãos. Talvez eu não seja muito experiente para dizer isso, mas pelo que eu sei da Bíblia, nunca vão se resolver problemas espirituais com confusão. Ok. O nosso Deus nunca vai agir assim. Sair pelas redes sociais, falar mal de um pastor, falar mal da igreja, há disparates, até ofensas cruas. Eu ouvi um áudio recentemente de algum lugar. É de arrepiar. Nunca vai ser resolução para o problema da igreja. Traz algum rebuliço, sim, o diabo aplaude. Mas sabem o que muda, o que resolve o problema nessa igreja? Os métodos não mudaram. Joelho no chão. Continuemos a orar. O Senhor diz a palavra, Ele é quem remove reis e que coloca reis. E se quiserem, com muito respeito, Ele é quem levanta pastores e coloca outros pastores. Ele é quem conduz a igreja dele. O Senhor ainda está no leme da igreja. Continuarão esses problemas de facto, que as nossas orações também não cessem, para que a igreja do Senhor não estrague no nosso tempo. Obrigado, pastor. Nós vamos abrir simplesmente 2 perguntas para o público, porque estamos mesmo sem tempo. Para aquele irmão que levantou, queria colocar a sua questão. E para o nosso irmão aqui, são as 2 únicas pessoas que vão colocar. Podem vir. Gostávamos que podem vir para cá e colocassem a questão de forma telegráfica. Vamos então, boa noite, qual é o seu nome e qual é a questão? Samuel, a questão que eu tenho para colocar para o painel é qual é o caráter subjetivo e objetivo do discernimento digital. Pode falar um pouco mais alto? Queria saber do painel qual é o caráter objetivo e subjetivo do discernimento digital, que é importante que nós como cristãos saibamos. Vamos então para a segunda questão. Não me esqueci, os paidelistas vão tomar a resposta daqui a nada. Vamos rapidamente para a sua questão. Boa noite, qual é o seu nome e questão? Obrigado, eu sou José Litamba. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou muito apaixonado pelo Evangelho. A minha pergunta é o seguinte: se nós da IASD, que namoramos, né, queremos contrair um matrimônio, se podemos dar um beijo na boca, se é possível. Essa era essa minha dúvida. Obrigado, irmão. Pode tomar o seu assento. Nós estamos literalmente sem tempo e de forma telegráfica, pastor, pode nos ajudar com essas questões? Prontos. Pessoal, vamos tentar aqui responder para ver se a gente consiga descansar um pouco. Tem batismo amanhã, meu? Sim. Ainda tem. Mas vejam, as redes sociais continua sendo assim. O objetivo disso, vamos entender que tudo que é bom, a tecnologia é uma coisa boa. Só para que os irmãos tenham ideia, tecnologia não é ideia do diabo. Esqueçam isso. Tecnologia é ideia de Deus. Meu Deus, é muito grande. Dava tempo para fazer mais um sermão isso. Veja, Satanás, ele só vai contrafazer as coisas. O Senhor cria para um objetivo, Satanás usa para outro objetivo. É só isso. As redes sociais são um meio poderoso. E, aliás, quando a Bíblia falou disso, o Senhor estava prevendo mesmo que seria uma outra forma de expandir o Evangelho. Hoje, veja que nós acabamos de pregar aqui. Eu recebi reações de uma localidade distante. Passo a publicidade aqui, escuso-me de falar. Mas de muito longe daqui, não era possível isso. E as pessoas se sentiram abençoadas lá. Esse é o lado positivo. O lado que a gente deve evitar, é claro, exposição negativa. Não usar isso para pornografia, não usar isso para violência, não usar isso para
Até tem muito adventista lá usando os símbolos da igreja. Irmãos, é muita coisa. Vamos evitar Pastor, tudo isso. eu queria só em um minutinho, para só para fechar. dizer ao irmão que fez a pergunta do discernimento digital, para dizer que tu tens que ter mesmo um relacionamento íntimo com Deus, porque aquilo que você consome individualmente é que vai espalhar o que você... Porque cada um de nós faz o que sabe fazer. Se o que sabe fazer é falar mal dos outros, o teu interior está cheio de maldade, cheio de pornografias, cheio de revoltas. A única coisa que você pode fazer nas redes sociais é o que traz o teu caráter. Molda o teu caráter com a Bíblia, com o estudo da lição, com uma vida de oração individual. Eu conheço jovens aqui na Igreja Adventista, crianças, pastor, muito dedicados à oração. Quando se fala de jejum, você encontra jovens de 15, 16 anos a jejuarem. E se você mandar orar um menino daqueles, você fica entusiasmada com a maneira como esses meninos oram. Tudo bem que essa geração, muitos deles estão revoltados, mas temos jovens ligados, conectados com Deus. Imitem outros meninos conectados com Deus, para que vocês consigam moldar os vossos caráteres, os nossos caráteres, e assim transmitimos aquilo que nós trazemos do nosso interior. Obrigado. Podemos considerar essa fala como a última? É a última. Excelente. Irmão Elídio. Bom, muito rapidamente, precisamos nos recordar de que nós vivemos um período antes pandemia e o período pós-pandemia. Certo. O período pós-pandemia nos meteu todos conectados às redes sociais. Até o pastor Candambo, que disse que não está lá, não usa muito, está lá. Ok. Mas não usa muito, mas está lá. Porque a pandemia nos remeteu a isso. Eu já vi pregadores aqui que chamavam de redes sociais como coisa de Satanás e por aí fora. Não. É Deus mesmo que inspirou os homens para inventarem essas coisas. E eu gostaria de terminar com um pensamento aqui. Atenção, de Ellen White. Sim. É mesmo rápido. Rapidinho. Diz assim... nas cidades de hoje, onde há tantas coisas para atrair e agradar as pessoas, não podem interessar-se por métodos comuns, lá da era do Y, ok? Evitem esforços extraordinários para atrair a atenção das multidões. Usem todos os meios que... todos os meios que possam ser inventados para fazer com que a verdade se destaque clara e distintamente. Terminando, não deve haver regras fixas. A nossa obra é progressiva e deve ser deixado espaço no qual possamos melhorar os métodos. Quer queiramos ou não, vamos usar as redes sociais. Agora na tua conta, porque o julgamento vai vir de todos os modos. Portanto, precisamos discernimento para usar as redes sociais. Obrigado. Obrigado, Ancião. Pastor, últimas palavras. Companheiro, não beije. Eu não sei que beijo você está a falar, mas se for aquele que eu estou a pensar, não faça isso. Espere um momento próprio que você estará livre para isso, né? Tem muitas implicações, mas não aconselho nessa fase do namoro. Não beije ainda, se for aquele beijo que eu estou a pensar. Obrigado, pastor Candumbo, irmã Eugênia e Ancião Lídio. Assuntos como esses nós não conseguimos esgotar numa conversa como esta que nós tivemos agora. Vamos terminar o nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Podem tomar os vossos assentos. Nós vamos terminar o programa ouvindo música. Vamos convidar o coral Shaddai, que venha cá em frente para apresentar o seu número especial. Lembrando que amanhã de manhã há batismos e gostávamos de contar com a presença de todos. Vamos então convidar o coral El Shaddai para a apresentação do seu tema musical. E depois voltamos para a última oração. Parece que o coral Shaddai não está. Vamos pedir à igreja que se levante e vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que
que estás no céu,